Eu sou o Babai Leandro da Casa de Oxumaré e estamos mais uma vez juntos com o canal Cultura de Axé. Toda semana um vídeo falando sobre a religião, a filosofia do candomblé da Casa de Oxumaré. Hoje nós vamos interpretar se o candomblé é uma seita ou uma religião. É importante fazermos essa reflexão, uma vez que nós exigimos da sociedade direitos enquanto religião. Mas a pergunta e o alerta que eu vou fazer é se nós nos comportamos, estamos organizados enquanto religião. Eu posso afirmar com convicção que o candomblé tem toda a musculatura, tem filosofia, tem crença absoluta. Eu vou usar os nomes que são colocados pela Igreja Católica como comparativo. Dogmas, o candomblé tem crenças absolutas que nós vamos chamar de dogmas, usar como exemplo. Doutrina, liturgia e um sistema hierárquico organizado. Então, nesse sentido, eu já começo a afirmar que o candomblé é, sim, uma religião. Antes de dar seguimento, é importante entendermos o que é o candomblé. O candomblé é um mosaico macroétnico de diversas religiosidades africanas. Muito mais. Quando vou explicar o que é o candomblé, eu brinco assim. Pega um liquidificador, você coloca grupos étnicos africanos, você coloca um pouco da religião indígena, você coloca uma pitada da religião espírita e você tem essa magia, essa base, esse alicerce, uma religião completa, uma religião de filosofia, chamada candomblé, uma religião de matriz africana, contudo, uma religião brasileira, em que os brasileiros deveriam se orgulhar de ter em seu seio, em seu berço, uma das mais ricas filosofias que eu já pude experimentar. Não podemos esquecer de um pilar principal do significado candomblé. Um espaço de reconstrução familiar para dezenas, centenas, milhares de escravizados e afrodescendentes que dentro desses espaços chamados terreiros resgataram a sua cultura, filosofia, suas crenças e, sobretudo, resistiram ao processo escravagista. Nesse processo de formação da construção dessa religiosidade, como já dito, os africanos, detentores dessas tradições, dessas filosofias, se reuniram, se aglomeraram, se agruparam dentro de terreiros, espaços chamados terreiros, e ali reconstruíram a religiosidade. Então, resumindo, nós temos as casas matrizes que deram origem ao candomblé. Essas casas, estes terreiros, tomaram corpo, foram crescendo, e dessas matrizes se originaram casas descendentes, casas ramificadas. Então, nesse contexto, é impossível eu ter uma casa de candomblé ramificada àquela matriz e executar o rito, a filosofia, de forma divergente. Eu posso afirmar que somos religião, porque o candomblé existe um sistema hierárquico, existe um sistema de crenças absolutas, existem doutrinas.
nessas casas mães, nessas casas matrizes. Então, uma casa descendente que parte daquela origem, ela deve seguir os mesmos moldes. Porque é apoiado na nossa filosofia, acreditamos na hierarquia, acreditamos. O candomblé é uma religião tradicional que é passada de pai para filho. Essa transmissão, ela se dá por meio da oralidade, por meio da vivência. E não é menos importante do que aquela que é passada pela escrita. Até porque, de forma diária, replicamos os ensinamentos dos nossos antepassados. Por meio de cânticos, de oriquis, enfim, o cotidiano do terreiro se replica o que foi ensinado pelos antepassados. Uma casa, quando se parte da origem, da casa-mãe, ela segue, ela dá continuidade àquela tradição, àquela filosofia, àquela história, àquela religiosidade. Isso já nos enquadra enquanto religião. E o alerta deve ser este aqui no vídeo. Se tratarmos de forma diferente nas nossas casas a religiosidade e ela divergir da casa matriz, vamos estar sendo aceita. Cada um se achar no direito de ter a sua compreensão dentro da casa. Eu vou dar exemplos. Exemplos pequenos que chegam até a ser supérfluos, mas faz parte da doutrina, da crença, do dogma. Nas casas tradicionais, as casas-mães, não se tira foto da divindade, do sagrado. É a orientação da casa-mãe. É aquela crença. E qual é o motivo? Por que não se tira foto? Eu vou dar pequenos exemplos. Primeiro, está a divindade, o sagrado manifestado no neófito. E aí você tem um indivíduo, enquanto ele deveria estar louvando, agradecendo aquela força estar presente, deveria estar batendo o paó dele, louvando, cantando, vibrando aquela divindade. Não, ele está ali com o celular, ali, desrespeitando, porque está o nosso sagrado, que acreditamos ser o responsável pela existência da humanidade, e eu estou ali preocupado com like, estou preocupado com, enfim, perdendo de fato o verdadeiro propósito de estar dentro de um terreiro, de louvar o sagrado. E vai muito mais além. Eu vou até aproveitar e fazer um desabafo. A gente hoje percebe que o número de participantes, né, das festividades vem diminuindo, porque hoje você pode assistir pela tela do computador ou pelo celular. E a gente também tem uma crença que a gente acredita que a ótica da câmera, ela não capta, ela não vê a ótica da espiritualidade. Então, essa é a orientação da casa matriz. E aí você tem a casa ramificada daquela casa matriz e desrespeita, enquanto seita, porque eu vou chamar de seita. Aqui na minha casa é assim. Vai muito mais além. Isso nos prejudica enquanto religião, enquanto sistema organizado. São esses pequenos detalhes e muitos outros que acaba enfraquecendo os nossos direitos. Eu vou dar um outro exemplo. Nós temos a questão vestuária, a vestimenta que é legada aos nossos deuses, aos orixás. O candomblé é uma religião tradicional, passada de pai para filho. Já somente aí seria necessário as casas ramificadas vestirem, adornarem, paramentarem as nossas divindades aos mesmos moldes da casa matriz.
Um exemplo é a saia quando o homem está incorporado, está manifestado pela divindade. Nas casas matrizes, em particular eu vou falar da casa de Oxumaré, porque nós estamos falando da casa de Oxumaré, eu posso falar do meu axé. Na casa de Oxumaré, se um homem manifesta uma iabá, ele vai continuar com um bombacho, vai se confeccionar um bombacho, uma calça mais rodada, que dê uma leveza, que até remeta a uma saia. Ah, mas isso é desrespeito à divindade. Não, muito pelo contrário. Nós compreendemos, a nossa filosofia é que as nossas divindades estão acima de qualquer vaidade de vestuária. Essa vestuária, ela é cultural. E a época da fundação, da formação do candomblé, era inconcebível um homem de 200 anos atrás colocar uma saia. Na Bahia, em outras culturas até seria normal, mas para aonde se formou o candomblé, se deu origem, houve outras cidades importantes também, mas na sua grande massa, o Salvador, o Recôncavo, a Bahia, à época um homem jamais aceitaria. Então, para não expor ele, para não causar-lhe constrangimento e na compreensão que nossas divindades, os orixás, estão acima de vestuária, foi confeccionado o bombacho. Então, de forma tradicional, seguimos isso até os dias de hoje, respeitando aqueles que vieram antes de nós e tendo cuidado de não alterar. O candomblé já é uma religião viva. Nós já temos a questão contemporânea, o dia a dia vem modificando, nos deixando dificuldade a conseguir elementos da natureza. Nós temos uma selva de pedra. Já temos alterações significativas. A dificuldade de entrar numa floresta, colher algumas folhas. Hoje, você tem que comprar. Então, tudo aquilo que a gente pode preservar e apoiado na crença absoluta que o orixá está acima, nós compreendemos o que é necessário para um orixá. Quando ele chega, é fundamental, o que é imprescindível para ele é um pano. Quando a energia adentra o corpo do neófito, a gente corre e amarra um ojá. A gente amarra esse ojá, joga uma ofó, uma palavra de encantamento, para aquela energia ficar ali dentro, para aquela energia não dispersar. Tanto que desamarramos, tiramos aquele ojá para a energia retornar à sua origem, voltar para dentro de si também. E um na cabeça para que o ori, a mente da pessoa, não se sobressaia, que se entregue de fato. Faz uma rodilha, um laço. É o mais importante, porque uma pessoa, um orixá paramentado com roupa ou sem, para nós é a mesma divindade. O cuidado que a gente tem é de não expor aquele indivíduo e manter as tradições como eram antigamente. Veja esses dois exemplos que eu dei. Se uma casa ramificada da matriz fizer diferente, ela está se comportando como seita, ela tem a crença dela, olha, na minha casa é assim, então assim será. Ela está colocando uma placa na porta dela, seita. A religião é um sistema organizado de crenças, dogmas e liturgia. Dá um Google. Eu não sou uma pessoa detentora de estudo, mas um pouquinho que a gente vê ali e acolá. E a importância de os afirmáveis enquanto religião, ela vai além da liturgia. Nos organizarmos é uma questão política também, para exigirmos nossos direitos
para exigirmos políticas públicas, para continuarmos a existir. Eu vou fazer uma outra reflexão e espero que seja compreendido como reflexão e não como crítica esse vídeo. Eu não estou criticando, estou chamando uma reflexão. Na filosofia do candomblé, nós invocamos a nossa ancestralidade. Vamos abrir um adendo, abrir aspas e fechar aspas, que esses antepassados foram os organizadores dessa religiosidade, foram os fundadores do candomblé. E tudo que é feito no candomblé, nós invocamos esta ancestralidade. No momento iniciático, no momento de uma festividade, de um louvor a algum orixá, nós temos o ritual Ipadê, onde é invocado todos os ancestrais. Enfim, a ancestralidade é invocada a todo momento, desde a primeira oferta ao orixá, que é um obi. E aí invocamos esses ancestrais e apresentamos a eles uma religiosidade que diverge a pilares centrais, a crenças centrais. Eu vou dar um exemplo. Nós invocamos os antepassados, aí vamos invocar os antepassados masculinos, que a gente legou bombacho, eles ensinaram a gente assim a usar o bombacho. Aí vamos apresentar os orixás incorporados em homens de saia. Eu, se fosse um antepassado, eu ia ficar muito triste. É de domínio público, é de conhecimento de todos nós, que a existência de uma casa ramificada só se dá a partir de uma matriz. É de uma casa matriz que se saiu o axé, a força, e essa casa ramificada invoca a ancestralidade da casa matriz. Ela replica os preceitos, os ritos. Nesse sentido, é impossível você não respeitar e fazer diferente. Você vai estar afrontando a ancestralidade, você, sobretudo, como já dito anteriormente, transformando a sua casa em uma seita. É preciso nos conscientizarmos que nós não temos a propriedade, a legitimidade de modificar as crenças, as liturgias do candomblé. O achismo, que é o apelido que nós damos para as pessoas que acham que podem fazer diferente, modificar as tradições do candomblé. Nós temos o dever de respeitar o legado ancestral. Dezenas de africanos que aguentaram a chibata, aguentaram a opressão, em uma época em que qualquer manifestação cultural e religiosa de africanos, de negros, era crime. E nesse ardor da chibata, legaram uma religiosidade de valores imensuráveis, de filosofia. Então, antes de ter um achismo e fazer diferente dentro da sua casa, procure entender a filosofia pregada na casa matriz. E tenha o dever e a responsabilidade de executar os mesmos moldes, porque não somos proprietários do candomblé. O candomblé é mais velho do que nós, essa geração. Eu rogo que o Oxumaré nos abençoe e que a gente tenha o discernimento, tenha o orirerê, a cabeça inteligente de nos organizarmos e entendermos que somos sim uma religião. O Oxumaré abençoe a todos.